Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos aqui para mais um pré-mercado. Vamos falar do índice, do dólar, um pouquinho do DXY, o que ele pode influenciar no nosso dólar, tá? E também vamos falar do ouro, né? Da realização, principalmente da prata, né? Liquidando muita gente ali. E uma análise recente do Bitcoin, tá? Então fica aí nesse vídeo que a gente vai ajudar vocês a identificar as melhores regiões para trades, beleza? Bom, o que nós temos aqui, né? Vamos falar primeiro do índice brasileiro, né? Finalmente tivemos uma correção, né? Depois da subida forte aí, máximas históricas, né? Assim com muitos ativos, tá? O Nasdaq respeitou, né? Ali, mas o nosso índice surpreendeu, né, galera? Subiu muito ali, tá? Então a gente marcou aqui as melhores regiões para a oportunidade na segunda-feira. Mais um movimento, né? A gente fez um pré-mercado ao vivo na sexta-feira, tá? E a gente comentou desse movimento aqui do índice, né? Até de buscar um pouco mais essa região e depois fazer esse movimento. Mas de qualquer maneira, né? A gente falou que o índice era vendedor, tá? No pré-mercado sexta-feira, tá lá o vídeo completo. Vou deixar aqui no final desse vídeo, tá? A live anterior para vocês pegarem ali essa análise que a gente fez, assim como de outros ativos, né? Eu falei da venda ali da prata, eu vendi o ouro, vendi a prata, tá? Peguei ali um bom resultado, tá? Até eu vou fazer um videozinho da análise de resultado também, né? Falei que ia vender num pré-mercado americano, né? Esperaria abrir um pouco, trabalhar, tá? Então vamos lá. Bom, o índice, o que a gente pode esperar, galera? Mantemos a força de venda aqui, tá? Do índice, né? Região boa que a gente identificou aqui, no máximo buscando essa região, tá? Para oportunidade de venda. Então ele parou numa região que a gente comentou, né? Que tem estrutura forte, quebra de topo, né? E realizou até essa região aqui, né? Do 181.500 por ali, tá? E aí a gente vê o índice agora buscando a correção, né? Continuando esse movimento, ele pode até abrir com um gap de alta, buscar essa região e mantemos a pressão da venda aqui, tá? Eu sempre prefiro, né? Eu comento ali nos pré-mercados que preço abre junto aqui, né? Do fechamento para buscar as regiões, tá? O que pode acontecer se o índice buscar esse movimento aqui de rally, né? Buscar essa Caronex que a gente fala bastante nos vídeos, né? Ele abrir nessa região, aqui a gente pode até marcar um pouquinho, né? De que tem liquidez aqui e buscar, né, um pouquinho acima, como eu falei, aqui a gente já tem bastante pressão de venda por esse movimento de drop, né? E uma estrutura anterior também, né, ajuda na nossa leitura dos key level, tá? Onde o mercado trabalhou, rompeu o topo, né? Voltou, passou forte, automaticamente essa região é uma swap, tá? Então, troca de polaridade, a gente vê por esse movimento aqui muito forte o índice, né? Naquela realização de 6.000 pontos. É o que a gente fala, né? Quem acompanha as lives, eu falo, ó, cuidado com o topo histórico, cuidado que vem realização forte, né? E aqui também muita gente, né, achou que era uma correção para renovar máximas novamente, e a gente fica mal acostumado, né? Renova máxima, renova máxima, renova máxima. Então, na sexta-feira eu falei bastante ali na live, né? Uma live de 4 horas, recomendo vocês assistirem, tem muitos insights ali, tá? De toda a análise com o mercado rolando ao vivo, né? Do Nasdaq, de tudo, tá? Então, o que a gente tem do índice aqui? Mantemos a pressão da venda. Então, acredito que ele faça essa correção, né? Nessa região aqui e depois volte, né? A corrigir mais ou realizar mais na venda, tá? Então, mantemos aqui. Outra região forte que a gente tem pensando em compra, a região dos 180 mil. Tá? Aqui também a gente vai ter oportunidade, né, do movimento de compra e um movimento bom. Né? A gente não está falando de pouca pontuação. Ele pode subir aí pelo menos 1.500 pontos ou até mais, tá? Nessa região aqui que a gente está marcando. E pensa no índice, tá? Nesse movimento sendo respeitado, a gente pensa mais em venda, tá? Claro, abrindo aqui, buscando a região, né? Uma análise num cenário vendedor, né? Continuando aqui. Então, o mercado vem buscar essa região e aqui a gente pensa em compra, mantemos
esse movimento, que pode ser uma correção desse movimento maior, mantemos o contexto de vender nessa região aqui, ó, 185, tá? Mais ou menos nessa região ali. O que a gente analisa? Detalhes do price action, né? Aqui a gente tem uma oferta escondida, de acordo com a metodologia, tá? Então a gente tem essa região aqui, muito pressão vendedora. Pode surpreender, né? Vamos imaginar que ele abre rompendo essa região aqui, né? E ele buscar a extremidade, melhor ainda. Aqui também a gente já tem marcado que tem pressão, né? Essas regiões em azul aqui são pressão, né? Nesse contexto vendedor, né? Se a gente tem alguma região aqui, a gente identifica pressão compradora, né? Essas regiões aqui com a cor azul, tá? Então esse seria o movimento. Eu prefiro que ele abra aqui, busque essa região, mesmo que ele dê uma espetada aqui, a gente espera um pouco a rejeição e aqui ele volta a ter força de venda, tá? E caso ele surpreenda e abre, né, com um gap muito forte, tá? Passando esse ponto aqui, vocês esperam nessa região aqui para vender, tá? E aí a gente, como tem o drop aqui, ele pode fazer esse movimento aqui buscando essa máxima histórica. Beleza? Então essa é a visão do índice. Dólar, o que a gente tem, né? A gente viu o DXY, por isso que eu falei, né? Vamos dar uma olhada no DXY. Então a gente tem aí um dólar comprador, né? Todo mundo falando em dólar fraco, dólar fraco, dólar fraco. O que acontece com o DXY? Dólar forte. Então a gente tem que tomar cuidado com notícia, com especulação demais, né? E analisar a região que o dólar estava. Eu falei que a região do 9,5 era muito forte aqui para o dólar index, né? Para o DXY, e respeitou. A gente estava nessa análise aqui, nesse movimento, e falou, ó, é importante ele respeitar essa base, ou ele vai respeitar o imbalance aqui, foi o que ele fez. Com esse movimento do DXY, o que acontece com o nosso dólar? Também vai responder à cotação do dólar principal lá fora, tá? O que a gente pode ter aqui do dólar, né, americano? A gente pode ter a correção. Então ele já rompeu algumas estruturas, né? Tá chegando em região de oferta, lá pressão vendedora, região de imbalance, e aí ele pode vir fazer a correção, pode abrir com gap no domingo, né? Buscando essa região, é correção, e aqui a gente identificou, está muito forte a pressão compradora, para continuar essa força aí, buscando regiões lá, né, acima de 97, 97,500. Com esse movimento do dólar, então a gente entende esse movimento aqui do nosso dólar, olha lá, está vendo a mesma direção, né, de força do dólar lá fora, compradora, tá? Agora também chegou em regiões, né, forte, já está sinalizado, já respeitou uma região de oferta que a gente marcou aqui, tá? E veio fazer correção no topo. Então o que pode acontecer, tá? Ele continuar esse movimento, buscar um pouco acima, né? Buscar um pouco mais e vir fazer uma correção mais forte, tá? Então, como eu sempre falo, prefiro que ele abra junto aqui, pode acontecer dele buscar essa região, aqui tem pressão compradora, é um imbalance, né? E aqui a gente tem estrutura anterior de topo, de, né, drop, base, drop, marcou demanda aqui, então essa região aqui com esse movimento do dólar se tornou muito forte. Então essa região dos 5,21 aqui é oportunidade de compra, tá? Analisando o contexto, analisando como o price action chega aqui na região, para a gente analisar todo o contexto, todo, né, a formação da estrutura maior, né? Visão um pouco mais macro, visão um pouco mais micro, o movimento atual, e a gente juntar esse contexto maior aqui para entender essa movimentação. Tá? Então aqui se mantém a força da venda, ó, ele só tocou na região, tem pressão vendedora na região azul aqui, tá? E aí observar, bom, correção, ele pode buscar esse movimento, voltar aqui e querer ganhar alta. O que a gente vai ficar de olho? Como é que está o dólar lá fora, tá? Então dá uma acompanhada. O foco maior é sempre na estrutura do ativo que você está operando, no caso o dólar, mas o que é importante? Ver a direção do dólar lá fora, tá? Tente acompanhar isso. Outro fator que ajuda vocês, né, para quem está na B3, é os DIs, tá? Os DIs, acompanha DI de 2 anos e 5 anos, né, os mais utilizados, também influencia, né, se o juros está baixo, se os juros, né,
juros curtos estão tendo volatilidade. Isso vai influenciar o nosso dólar aqui. Tá? E o que influencia bastante é a direção dos bancos, né? Vale, Petro, para o nosso índice. Né? Então, o que é o ideal? Juros altos, dólar forte, bolsa caindo e vice-versa. Tá? Então, para quem opera o dólar, é obrigado a ver os DIs, tá? Os juros, né? Juros aí de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que é o que influencia mais na volatilidade do dia. Tá? E aí ajuda vocês aqui. Então, de estrutura, aqui região forte do dólar, tá? Aqui ele pode fazer uma correção buscando esses movimentos, né? Trabalhando um pouco na região, mas como ele já quebrou a estrutura, tá? Essa região já se torna muito boa para pensar em compra aqui, né? No 5,23 e no movimento que o dólar gosta de correções fortes, tá vendo? Gosta de movimento de correção forte, ele buscando essa 5,21, ótima oportunidade de compra, tá? Fiquem de olho no DXY lá fora, beleza? Outra região, caso ele faça continuidade no movimento, aqui ele vai encontrar pressão vendedora, região, né, com muita pressão de venda e além da estrutura que a gente tem do drop, base drop, tá? Então pode ser que ele continue o movimento. Tá? Num primeiro momento, a gente analisa a região aqui e essa segunda região também pensando em venda. Aí nós vamos ter um movimento legal aqui para venda, dependendo a estrutura que ele vai romper aqui. Novamente, a região que era oferta vira demanda e esse 5,28 aqui vai ser região compradora para o movimento de continuidade aí da tendência de alta do dólar, observando o dólar lá fora. Tá? Então, essas são as regiões mais importantes do dólar. Tá? Pode classificar essas 4 regiões aqui, tá? Com oportunidade. Opa, essa aqui mesmo. Certo? Para a gente trabalhar o dólar aí. E claro, né? Visitando essa região, vamos imaginar um gap de baixa, né? Fazendo um reteste, buscando aqui, trabalhando nessa região. Tem liquidez aqui. Tá? Para ele fazer um rompimento falso, aqui é contexto e demanda e manter essa região como comprador. Tá? Esses são os detalhes que a gente sempre analisa ao vivo aí com a sala, tá? E também quando a gente faz live aí para a galera do YouTube. Beleza? Então analisamos índice dólar, DXY, vamos dar uma olhada no ouro, já marquei algumas regiões. Então o ouro a gente mantém, tá? Mantém a pressão da venda. Né? Região importante e boa para pensar em venda, essa região aqui, né? Do 5,150, do 5,050, tá? São regiões que tá com muita pressão de venda pelo movimento de drop aqui, né? Confirmando o drop e continuando, ó, aqui tudo base, né? Aqui tem como se fosse um movimento, né? Numa estrutura maior, drop, base, drop, né? Então essa região aqui é bem interessante para a gente pensar em vender o ouro, tá? Então ele continua na pressão vendedora, na estrutura macro, diário, semanal, continua forte para compra, para quem está posicionado, né? Mas esse movimento aqui foi muito forte e liquidou muita gente aí que estava alavancado na compra, achando que o ouro era alta infinita. Nenhum ativo é alta infinita. E quando ele está subindo mais do que uma análise, mais do que os dados fundamentalistas, né? Por que está subindo tanto e não se explicava essa alta do ouro, aí a gente tem realização forte. Então, os valores que estavam no ouro, 5.600, não condiz com a realidade, né? Com o que está sendo negociado como ouro físico, né? Não tem essa demanda aqui, tá? Então o preço estava aí muito esticado e vem realização forte, beleza? Então resumindo, regiões, né? Então marcadas aqui para venda boa, tá? E claro, buscando, né? Vamos imaginar que o ouro vem com gap de alta aqui, tá? Mantemos a pressão vendedora, pode fazer uma correção, né? Mas vamos imaginar ele buscando essa região aqui do 5,350. Também, ó, região fortíssima. Temos estruturas, imbalance e pressão vendedora. Então aqui é outra, mais ainda por ser extremidade, no 5,400 pensando em venda muito boa.
tá? E depois analisando, né, se ele vai ficar numa região de trade range, se ele na estrutura maior, né, ele vai ficar lateralizado aqui em 4 horas no diário. Mas para day trade, tá? Regiões para venda, essas duas aqui. Pensando em venda agora. E nós temos algumas regiões, né, marcadas aqui. Temos alguns pontos aqui, né, ó, principalmente os 4,550. Eu estou com ordem de compra aqui para ficar posicionado, tá? Mas não é recomendação, né? É apenas um estudo. Eu estou posicionado, tá? Mas não é nenhuma recomendação de compra ou venda, é só um vídeo educacional para vocês entenderem, né, região, contexto, tá? Mas eu vou comprar nessa região aqui do 4,550 aqui, né, arriscando o meu capital, né, o meu operacional com uma região boa aqui nesses 5,450, tá? Então aqui eu mantenho essa visão muito compradora aqui, né? E claro, nessas regiões vamos ter trades curtos, como eu disse anteriormente, tá? Então essas são as regiões, melhores regiões aí para o ouro. E a prata nem se fala, né? Liquidou muito mais, tá? Muito mais, né? Desceu aí 20 e poucos por cento, 27, 25%. Então, muita gente alavancada foi liquidada em minutos, porque esse movimento aqui foi muito agressivo, tá? Então, prata, mesma situação, ó. Regiões sinalizadas para venda boa, 102, 100 mil, que é um número psicológico muito forte, né? Chegou a 120 mil, né? Eu tinha um alvo ali com 118, foi onde ele trabalhou aqui um pouco, lá, eu tinha buscado lá atrás 118. E mesma situação do ouro, tá? Muitas estruturas de drops definidas, então, ó, essa região aqui é uma correção saudável, tá? Para a gente pensar numa venda, né? Uma venda vindo aqui do 100 mil para o 90 mil, tá? É uma venda saudável aí do movimento de correção, depois pode voltar para alta. E mantemos aqui como é que o preço vai enroscar no 90 mil, tá? Tem o teste nessa distorção, né, no rompimento dessa mínima, com um movimento forte aqui do drop. Também, agora, venda boa, né, pode dar scalper aqui nessa região. E venda boa aqui entre os 102 e 100 mil, tá? Desculpa, 102 e 98, né? Buscando aqui um meio termo, né? Região dos 100 mil vai ser forte para a gente pensar numa venda aqui. Mantemos a pressão vendedora para day trade, tá? Obviamente numa visão macro. Mesmo assim, eu olhei lá o gráfico diário, cara, a realização buscou uma estrutura muito forte lá, né? Do diário, numa base, foi onde ele parou aqui. E você vê que ele não tem nem força para passar daqui desse 85, tá? Então, a região dos 100 mil vai ser muito boa para venda aí da prata, tá? E sinalizando mesmo a situação, né? Ganhando essa região aqui, passando, nós vamos olhar aqui para os 112 mil, 110 mil para outra venda boa, né? Pegando a carona desse drop aqui, tá? Então aqui a gente tem um movimento forte, que a gente pode vir 50% ou 100% da venda, né? Dependendo da estrutura que ele marcar na subida aqui, tá? Então essa é a visão da prata. Para day trade vejo mais venda, né? A não ser que venha buscar regiões aqui, mas é difícil perder um pouco essa região de 70 mil, né? Tem estrutura muito forte no diário lá, tá? Depois vocês dão uma olhada. Então vejo mais ele buscar essas regiões para a gente vender, tá? Então mesma situação, a prata renovando máximas, né? Subiu em porcentagem, subiu muito mais para o ouro, uma hora realiza, né? Então aqui foi o primeiro sinal aqui do movimento forte, né? Quando ele passa, anula muitas regiões, né, compradoras, né? Esse é o primeiro sinal, aqui confirma, né, o drop, estrutura drop, né? E depois o drop base drop, que é o que a gente sempre espera numa estrutura completa, tá? Então na abertura do mercado eu vendi aqui, né? Eu não fiquei muito posicionado, eu peguei um pouco do movimento aqui e outra também o perigo da volatilidade, né, de preço voltar na tua cara, tá? E sim um bom resultado, então eu saí aqui com $400 aqui e o ouro eu peguei mais $200, tá? Depois eu vou até postar essa análise de resultado aí que eu falei que eu vendi na abertura aqui. Beleza? E o Bitcoin, uma análise recente para o vídeo não se estender muito, tá? Mantemos aqui a força da venda, tá? O Bitcoin está muito forte na venda e temos alvo, né? Nessas regiões, tá? Até comentei no grupo ali há pouco,
né, de vir buscar aqui essa região do 74 como alvo de venda. Só pressão de venda, só pressão de venda. A gente vem comentando isso nos vídeos, né? Podem observar as últimas lives das últimas 2 semanas. Eu venho falando, o Bitcoin é vendedor, Bitcoin é vendedor. Outra realização, né? E continua a força da venda nesse final de semana. Tá? Aqui é uma região que ele deve enroscar um pouco, tem pressão compradora, é região azul. Tá? Mas o alvo final pode ser essa região de 75 mil aqui, o alvo dessa venda, tá? Com oportunidade de compra. Se ele não mostrar um movimento forte aqui, tá? Nessa região aqui de rally, né? Mostrando fraqueza na venda para desse 75 mil voltar para alta, aí nós temos, né, a outra região ali que a gente marcou, ó, pode descer. Deixa eu colocar aqui no 4 horas para vocês, né, visualizar melhor, tá vendo? Ó, muito forte a venda, né? Então eu comentei com a galera, até com alvo de venda aqui na região dos 68 mil, né? Então até sinalizei, ó, uma cor mais forte, demanda, né? Uma demanda muito boa aqui no 74, tá? E aqui nessa região, vamos imaginar aqui no 68, tá? 68 aqui, ele voltando com movimento aqui para compra, aqui é legal de ficar posicionado, tá? Eu vejo esse contexto, né, essa estrutura muito boa, podem verificar ali no time frame maior, tá? Essa região aqui, ó, 68, 64, ela é muito forte, teve uma ignição de tendência muito forte entre essas duas regiões. Para quem gosta de fazer no aporte, dá para ir comprando devagar aqui, tá? Bem leve mesmo, e esperar, né, um tempo aí para o Bitcoin voltar para alta. Então, essa é a análise do Bitcoin, duas regiões pensando em compra, tá? Região 76, né? Vamos colocar aqui, ó, 76, 70 e exagerando 72, tá? Que é aqui embaixo, né? Ele trabalhar aqui, porque a gente está numa estrutura de 4 horas e não mostrando, né? Não mostrando o movimento comprador, né? Ele pode até trabalhar aqui um pouco, vai buscar essa região. Aqui sim, eu vejo mais confiança em comprar e ficar posicionado, tá? Aqui eu vou ter que esperar o mercado mostrar força, né? Como eu disse antes, um movimento de rally aqui, voltar, né? Não romper mais a mínima que ele marcar aqui e aos poucos ganhando tendência de alta, tá? Então cuidado com o Bitcoin, tá vendedor, né? Aí a gente vai ter estruturas aqui para venda, né? Se ele fizer uma correção, ó, essa quebra aqui, né? Essa região aqui de base, né? Onde fez drop, base drop, é uma região vendedora do 90 mil, ó, entre 88 e 90 mil é venda, tá? Pensando em buscar regiões, ó lá, mas continua o movimento vendedor. Beleza? Então, essa é a análise aí de hoje, Bitcoin atual, ó, com o mercado ao vivo. Tá? Falamos do ouro, da prata e principalmente do índice dólar para a galera da B3. Tá? E segunda-feira a gente volta aí com mais conteúdo. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like, deixa comentário, se inscreve no canal para a gente continuar aí fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Fui!